Olá, eu sou a Vani Marques e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, vamos receber Suzana Silva, formada em 1985 pela EFE. Suzana começou a jogar tênis aos 7 anos de idade e nunca mais parou. Dedica-se a promover o uso do esporte como ferramenta educativa e de lazer e criou seu próprio método de ensino. Muito obrigada por ter aceito o convite, Suzana. Foi uma alegria estar aqui, Vani. Prazer em estar aqui com vocês e eu espero poder contar boas histórias inspiradoras. Vamos ver. Oba! Então, já vamos começar aí falando do diferencial do método Suzana Silva. Então, conta pra gente qual o grande diferencial do método Suzana Silva de ensino de tênis. Bom, eu estava contando para vocês lá fora, né, que eu tive o privilégio de ser a primeira turma que recebeu o curso de desenvolvimento motor pelo Gotani, que tinha acabado de chegar do Japão, professor Dr. Gotani. E também foi a primeira turma que teve aprendizagem motora com a Ana Maria Pellegrino, que também tinha chegado dos Estados Unidos. Então, esses conhecimentos que eu tive na faculdade, na época, que hoje estão muito assim disseminados, já é uma coisa que todo mundo sabe, né, da área de educação física, que você tem uma sequência de desenvolvimento de habilidades motoras para seguir, né, ao longo da vida. Então, você não pode pular etapas. Você vai começar engatinhando antes de ficar de pé e andar, você vai andar antes de correr, você vai correr antes de saltar, etc, etc. E na época, quando eu comecei a dar aula de tênis, esse conhecimento não estava tão disseminado como hoje. Então, como a minha preocupação sempre foi tornar o esporte fácil e acessível para qualquer pessoa que quisesse praticar, principalmente pensei nas crianças que não tinha nada específico para elas jogavam com raquetes enormes, bolas rápidas, etc. Eu falei, bom, então eu vou montar um currículo, vamos dizer assim, de todas as habilidades do tênis, que envolvem o jogo de tênis maduro, né, o profissional, e como que eu vou aprender isso desde o começo. Então, eu coloquei simplesmente em ordem de desenvolvimento as habilidades do tênis. Então, eu vou rolar bola com a raquete antes de rebater bola, eu vou me colocar correndo de frente antes de correr lateralmente, enfim. Então, eu fui organizando todas as habilidades de deslocamento e de rebatidas, e também as intenções táticas. Então, eu coloquei isso numa ordem do mais fácil para o mais difícil. Naquela época foi um grande diferencial. Hoje em dia, a Federação Internacional de Tênis já desenvolveu equipamentos para crianças, já desenvolveu espaços de jogos menores, bolas mais lentas, etc. Todo esse trabalho foi feito por pessoas que estudaram como eu, né? Então, mas o diferencial do método é esse, organizar o jogo de tênis e torná-lo acessível para ser aprendido por qualquer pessoa. Bacana, porque naquela época você já teve esse olhar aí, né? Isso é um grande diferencial já, Sim. né? E a outra coisa que eu quero acrescentar, como para mim o jogo de tênis é bem complexo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, a parte dos valores que ele traz para a vida, para nós, é muito importante. Então, eu diria que isso também é um grande diferencial. A gente trabalhar os valores ao longo do aprendizado dos golpes e do jogo. Então, conta pra gente mais um pouquinho assim, que vai entrar esses valores também, quais as competências o tênis pode promover aos praticantes dentro e fora da quadra. Então, né? Por ser um esporte tão complexo, né? Então eu ganho o jogo se eu colocar mais bolas para o outro lado da quadra. Então, eu tenho que rebater por cima de uma rede mais vezes do que o meu adversário. Então, de cara, eu preciso desenvolver paciência. Sim. Né?
E aí, o tênis é um esporte difícil, porque a gente tem um implemento na mão, que tem que... E aí você tem que chegar numa distância certa para pegar aquela bola pequena que vem muito rápido. Então, muitos erros acontecem. E você tem que se recuperar rapidamente para o próximo ponto. Você não pode ficar lá, ai meu Deus, por que eu errei? Não, já vem o próximo ponto. Então, esse conceito de resiliência que está sendo bastante falado, né, no mundo corporativo, né, de você acabar um ponto e já voltar para o próximo com a energia plena, né, com um astral bom, né, com todas as suas forças. Então, isso é uma coisa que o tênis desenvolve bastante em quadra e você pode usar depois para a sua vida. Outra coisa importante, você está exposto num espaço de jogo muito grande, está todo mundo vendo que você está lá jogando. Se você errar, você não pode pôr a culpa no seu amigo que não passou a bola para você fazer o gol. Então, essa exposição deixa toda a nossa emoção muito mais amplificada, sabe? Sim. Então, assim, é preciso ter muita coragem. Então, o jogador de tênis, a pessoa que se dispõe a estar lá naquela arena enorme, sozinho, jogando, porque tem muitas situações de duplas, tem as situações por equipes, mas vamos dizer que é predominantemente individual o tênis. Então, você está lá sozinho resolvendo suas coisas, você precisa de muita coragem, né? E a outra, então eu falei de paciência, falei de resiliência, falei de coragem e a garra, sabe? Você não deixar nenhuma bola passar, você ir em todas as bolas, independente do placar, você entender que você não deve desistir, que você pode continuar lutando e eventualmente você pode virar o jogo, né? Porque o tênis tem uma duração longa, né? Então, garra. Então, vamos dizer que esses 4 aspectos, no mínimo, a gente trabalha demais no tênis, tá? Ainda tem respeito ao adversário, né? A história do fair play, do jogo justo, né? O DNA do tênis tem muito esse cavalheirismo, esse jogo justo. Sim. Então, é um valor bastante importante que a gente passa para os praticantes, para as crianças, né? Cumprimentar no final, né? Agradecer. Obrigada, você veio jogar comigo hoje. Que bom que você veio, né? Senão não teria jogo. Então, isso também é... Né, essa sensação de você não chega a lugar nenhum sem aquela pessoa que está do outro lado. Sim. Então, e você leva para a vida. E aí você leva para a vida. Leva para a vida. Porque muitas vezes a gente que assiste não entende que aquela garra vê tudo, mas são tantos detalhes, o que você está falando é tão bonito, né, de se ouvir, que até emociona a gente mesmo, né, essa coisa de levar para a vida mesmo aquilo. Isso. Muito bacana isso. Agora conta pra gente aí se tênis é para qualquer um ou existe algum limitante de idade e condições físicas. Tá, olha, eu vou contar uma coisa interessante, 2 coisas. Bom, primeiro, estudando desenvolvimento motor, você entende que você pode dar algumas habilidades já com bola, raquete, logicamente bolas maiores, raquetes pequenininhas, para crianças a partir de 3, 4 anos de idade, tá? Você já pode iniciar alguma coisa ali, pré-desportiva. Agora, o limite de idade... Outro dia eu fui numa palestra sobre tênis feminino e a Patrícia Medrado, que é uma colega também que se formou em educação física, é uma grande treinadora, tem participado de torneios mundiais sênior e hoje em dia existe a categoria 90 a mais. Nossa. E vai gente pra dedéu do mundo inteiro jogar isso daí. Então, o que acontece? Bom, devido a todos os avanços da medicina, obviamente, as pessoas estão indo mais para frente em idade, né? Estão ficando mais longevas. E o tênis, obviamente, para essas categorias de pessoas mais velhas, vamos chamar de mais experientes, né? O tênis é mais lento, né? Eles vão gostar de jogar mais duplas do que simples, mas tem materiais adequados, adaptados. Para cadeirantes, você tem competições também, aí com regras adaptadas, espaço adaptado. A gente tem programas para pessoas autistas, para pessoas com deficiência intelectual. Então, com as regras adaptadas, você consegue atender bastante gente. É só querer. Diverso. É um mundo muito diverso. E tem nichos, né? Então, tem profissionais especializados para trabalhar com os diferentes nichos, né? Então, sendo formado em educação física, né? Que tem esse olhar, esse cuidado com a fisiologia, né? Do educando, quem está ali do outro lado da rede para aprender, e você adequar
as regras, o espaço de jogo para aquela pessoa conseguir desenvolver o tênis, você atende bastante gente. Que bacana. Já ficou animada. Ai, que bonito, é muito legal. É muito legal. Eu tô gostando, eu tava muito curiosa para conversar com você sobre tênis, eu acho muito bacana isso, tá aprendendo aqui com você. Você atua tanto com crianças quanto com adultos, que você falou agora, né? E você falou também de como adaptar as aulas para públicos tão diferentes. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, então, a gente está com muitas tecnologias à disposição, tem materiais, tem bolas de diferentes tamanhos, como eu falei, a própria Federação Internacional de Tênis entendeu que para você começar a jogar tênis, facilita demais você estar num espaço menor. Então, a quadra de tênis oficial tem quase 24 metros de comprimento, 23,77. E a largura para o jogo de simples, 8 metros e 23. É muita coisa para uma pessoa dominar quando ela está começando a jogar. Claro. Então, a gente começa num espaço de 11 metros, com uma bola 75% mais lenta que a bola oficial que o profissional usa. Tal. Depois você vai para um espaço de 18 metros, com uma bola um pouquinho mais rápida, metade da velocidade da bola oficial. Aí você vai... Então, assim, tem todo a Federação Internacional de Tênis criou um sistema que é conhecido mundialmente para facilitar o jogo. Então, realmente, seja criança, seja adulto... até para crianças pré-escolares, 4 a 6, tem uma bola inflável de plástico. O material é diferente. É tudo adaptado. Então, realmente, a gente atende... essa faixa etária bem ampla com essas adaptações. Todo mundo aprende. Ok. Algum aluno seu já resolveu seguir a carreira profissional no tênis? Olha, ao longo da minha carreira, eu sempre fui muito mais interessada em dar o start. Eu fui treinadora de atletas de alto rendimento em algumas oportunidades, ainda hoje eu dou consultoria para atletas de alto rendimento, mas o meu fascínio sempre foi como é que aquela dona de casa consegue jogar tênis se ela quiser? Como é que aquela criança que tem dificuldade em coordenação motora, como é que ela aprende a jogar se ela quiser? Então, como eu me dediquei bastante para isso, para esse começo, não acompanhei tantos atletas depois, mas que começaram comigo, né, comigo ou com a minha equipe, e que chegaram no alto rendimento, muitos foram para universidades nos Estados Unidos fazer a faculdade com bolsa integral, né, agora eu tô com alguns adolescentes aí que estão indo muito bem. Vamos lá, tenho três atletas que estão jogando profissional hoje, né, começando a carreira profissional, então, sim. Mas o meu fascínio é quem está começando. Claro. Bom ouvir isso. Você mesma já foi atleta, sim, né? Que a gente estava conversando da modalidade de tênis. E já ganhou vários campeonatos, né? Sim. Poderia contar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência enquanto atleta? Olha, a minha experiência foi incrível, eu digo que eu tive muita sorte pelos meus pais poderem ter dado essa oportunidade. Eles eram sócios do São Paulo Futebol Clube, então eu comecei a jogar lá. Por causa da minha formação, vamos dizer, eu joguei handball na escola, eu fiz balé um pouquinho, balé clássico, então eu tinha uma facilidade, vamos dizer assim, para esportes, então eu fui bem logo no começo do meu início no tênis. Então um clube de São Paulo me convidou para ser militante, o Clube Paineiras no Morumbi, então eu joguei lá dos 11 até os 19, e aí eu digo que foi uma carreira semiprofissional, porque eu tinha que ir bem. Eu era convidada pelo clube, mas eu não estava lá a passeio, eu estava lá para jogar para valer e ganhar títulos. Então, isso já colocou uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu tinha que ser número 1, número 2. Você é muito jovem. Eu tinha de 11 a 19 anos. Eu joguei, então eu tive uma carreira que eu chamo de semiprofissional, porque eu não podia ir mal. Eu tinha que ser número 1 ou 2, senão o clube não ia me manter lá. Sim. Né? E o tênis, para você viajar, jogar os torneios, é um esporte que exige investimento, tá? Para você ir bem. E os meus pais não tinham condição. Então, se eu não fosse militante, eu não teria tido essa carreira que eu tive como jogadora.
E aí, então eu sou muito grata ao Paineiras, mas isso me levou também a um burnout precoce com 19 anos, né, que eu estava contando para vocês lá fora. Agora, conheci muitos lugares jogando tênis no Brasil e no exterior, fiz amigos, na época não tinha internet, então a gente escrevia cartas, eu recebia cerca de 150 cartões de Natal de diferentes lugares do mundo, né, das pessoas que eu conheci jogando tênis, então foi uma experiência de vida, assim, muito interessante, muito, muito, e me motivou a escolher a educação física como profissão. Eu falei, eu quero trabalhar com isso, realmente é o que eu amo fazer. E você lidava com tudo isso sem muito apoio, que eu digo assim, apoio de saúde mental. Isso, então, na época, é o que a gente estava falando, né? Na época, os atletas, já tinham preparação física mais específica para o tênis, tá? Mas de lá para cá, nós estamos falando de anos 70, de lá para cá, nossa, as ciências do esporte entraram com tudo, o tênis, a preparação hoje física, mental, técnica, tática do tênis evoluiu demais, tem muitas ferramentas à disposição e os profissionais têm muita informação, mas naquela época não. Então foi muito por tentativa e erro, tanto que quando eu comecei a dar aulas, eu não me sentia pronta, apesar de ter sido atleta de alto rendimento, ter sido, né, ganhado muitos títulos nacionais e internacionais, eu falei assim, eu preciso estudar mais para dar aula. Sim. Então, além da escola de educação física da USP, eu ainda completei com livros de tênis, que aqui no Brasil não tinha em português. E aí eu lia tudo em inglês, tal. E aí, para dar aulas, eu estudei e acabei melhorando também, evoluindo meu jogo tecnicamente com essas informações. Então, foi uma experiência interessante. Que bom que você tinha uma visão assim, né? Tem uma visão muito ampla, né, sobre isso. Em 2003, você desenvolveu a raquete infantil EZ Tênis para a Wilson. Como foi esse processo? Conta pra gente que eu tô curiosa também. Eu trouxe até a raquete aqui, gente. Eu vou mostrar aí pra tela, assim. Eu tive um sonho dormindo. Você vê como que é a cabeça, a criatividade. Você tá envolvido em um problema e o inconsciente coletivo tá lá, tem um monte de informação ali. Parece que o negócio vem, pum. Eu sonhei com uma raquete de 2 cores. Então, você vê que uma face é vermelha, outra face é amarela. Sim. Tá? E ela tinha marcações no cabo de cores correspondentes para a pessoa aprender a segurar a raquete. Por que eu tive essa preocupação? Eu sou canhota. Então, e no tênis, eles falam golpe de direita, quando você bate do seu lado dominante, e golpe de esquerda, quando você bate no seu lado não dominante. E para o canhoto, você vai falar direita e ele vai bater do lado esquerdo? Olha a confusão. Então, eu comecei a usar, manter a nomenclatura em inglês, que é forehand, palma da mão, backhand, costas da mão. Sim. Então, pro canhoto funciona, palma da mão, costas da mão. Só que eu queria facilitar isso para a pessoa achar rapidamente o jeito de segurar a raquete. Então, para golpear o forehand, o golpe palma da mão, era a cor vermelha. Então, a cor vermelha apontando para frente na hora de bater. E aí eu tenho o correspondente no cabo, onde eu vou colocar a base do meu indicador para rebater a bola. Então, para rebater do lado vermelho, eu ponho a minha mão do lado vermelho. Para rebater do lado amarelo, eu tenho que mudar a minha mão a minha base do indicador para a cor amarela aqui. Que legal. E isso funciona para o canhoto também. Então, cor vermelha para bater do vermelho, cor amarela para bater do lado amarelo. Tive esse sonho. Não era nem essas cores, né? Era 2 cores. Bom, levei... Na época, a gente estava dando aula no Clube Pinheiros, né, a nossa equipe. E um dos sócios, uma das sócias foi minha amiga de infância no São Paulo, e o irmão dela tinha acabado de assumir a Wilson no Brasil. Ah, Suzana, leva a ideia lá. Daí eu peguei o contact, papel contact, preto e azul, é o que tinha na minha casa. Eu colei numa raquete, né? Preto de um lado, azul do outro. Coloquei, né, as faixas de cores no cabo, levei. Ele falou, pô, legal.
vamos patentear esse negócio. Que Aí aqui na legal. raquete está escrito, ó, developed by Wilson. Com licença. Sim. Developed for Wilson by Suzana Silva. Que Então, o que lindo. aconteceu? Eles resolveram Que legal. fazer a raquete enquanto o processo de patente estava rolando. Então, até está escrito aí patent pending, patente pendente em algum lugar. Fizeram o EZ-tênis escrito em várias línguas aqui, ó. Tênis fácil de jogar, EZ-tênis em japonês. Que bacana. E vendeu no mundo inteiro essa raquete. E eles foram me pagando um pouquinho de royalties, Olha aí, gente. enquanto a raquete era vendida. Ela foi vendida no mundo inteiro. Aí tem depoimentos da época de treinadores, usaram em aulas no Central Park. Aí um professor lá, que estava num curso nos Estados Unidos, falou, Suzana, sua raquete está aqui vendendo nos Estados Unidos. Eu falei, nossa. E eu nem, assim, não Que tinha bacana. noção do que estava acontecendo, né? Enfim, foi interessante, foi uma experiência bacana. Gente, eu adorei essa história. Então, mas o que eu quero dizer, eu acho que que depois a gente vai falar sobre isso, mas vai atrás dos seus sonhos, acredita. Adorei. A patente acabou não saindo, tá? No fim, eles entenderam que já tinham algumas ideias parecidas, mas não igual, tá? Mas, pô, só de você ter uma raquete... Pô, eu não fui tenista profissional, eu joguei uns torneios profissionais depois que eu me formei de brincadeira. Agora, eu desenvolvi uma metodologia, e isso foi valorizado mundialmente. Então, pô, se alguém, né, tão longe daqui, consegue aprender o tênis melhor porque eu pude ajudar, eu fico feliz. Nossa. É um esporte que eu adoro. E eu tô feliz de ouvir isso. Legal. Nossa, eu tô muito feliz. Tem que acreditar nos seus sonhos. sonhos. E é muito legal, porque assim, eu gosto muito de cores, né? E eu fiquei muito encantada de você pensar isso, porque eu separo, às vezes, minhas coisas tudo por cores, no computador, pasta, tudo. Eu acho que seria uma ideia. Não, mas assim, atenção, que a Wilson que escolheu vermelho e amarelo, já que fez uma ligação com o McDonald's, né? Mas desse sonho, né? Assim, eu achei bem interessante. Gostei dessa história. Bom, atualmente existe uma tendência de popularização dos esportes na areia. Dentre eles, o beach tênis. Como você vê esse movimento? Super legal. Além do beach tênis, agora está entrando o pickleball, que também é um esporte de raquete. Você joga beach tênis? Joguei bastante beach tênis, gravei vídeos de beach tênis também. A gente vai falar um pouquinho do canal, né? Mas, assim, o que para mim interessa? Bom, eu sou tênis raiz, eu sou tênis até meu último fio de cabelo. Joguei beach tênis, sim, joguei pickleball, sim. É divertido, é inclusivo, mas o que é importante? A gente pensar que qualquer pessoa que queira fazer uma atividade física tem mais opções. Você pode se divertir com uma raquete de tênis na mão, uma raquete de beach tênis, uma raquete de pickleball, uma raquete de tênis de mesa. Você pode se divertir sem raquete nenhuma, vai correr na cidade universitária, vai fazer um parkour, vai fazer um skate. Então, aumenta o número de opções, eu acho fantástico. Suzana, você possui um canal no YouTube e no Instagram, em que compartilha conteúdo sobre a modalidade, né? Como surgiu a ideia de criar esse canal, esses canais? Né? Sim, durante a pandemia foi um desafio gigante para todas as pessoas do mundo. Afortunadamente, eu estava numa condição, tinha dinheiro para comer, para sobreviver nesses tempos de pandemia, porque parou a atividade, certo? A gente ficou sem ter como trabalhar. E eu tenho meu próprio negócio, eu não sou funcionária. Se eu fico sem trabalhar, eu não recebo. Aí eu pensei, bom, eu quero manter o engajamento dos meus alunos, eu quero estimular que eles façam atividade física mesmo estando em casa. Eu comecei a gravar uns vídeos com celular na minha casa, para fazer, aí improvisando materiais, por exemplo, como usar um litro de leite Tetra Pak, empurrar uma bolinha em cima da mesa da sala de jantar e fazer um joguinho com bola rolando numa mesa, desde isso até dicas técnicas. Comecei a gravar. E foi super legal, porque realmente a gente
conseguiu manter o engajamento de muitas pessoas através desses vídeos. E aí, a gente assumiu um espaço no extinto Hotel Transamérica São Paulo, com 2 quadras de tênis, logo na sequência da pandemia. E a gente estava ali com 2 quadras de tênis, 3 de beach tênis, e entre as aulas eu falei, professores, vamos continuar gravando conteúdo que é legal, as pessoas aproveitam, a gente compartilha isso gratuitamente com mais pessoas. Aí eu segui gravando, e aí o canal surgiu, mas foi realmente, o impulso foi a pandemia. Certo. E as novas tecnologias modificaram sua atuação de alguma forma? Você já falou um pouquinho, né, de... Bom, então primeiro, as ciências do esporte, sim, né, modificaram muito todo o trabalho. Os novos equipamentos, hoje você tem aplicativos para fazer análise de biomecânica, análise de scout de jogo, né, quantas bolas errou, quantas não errou, porcentagem e tal. Então isso agiliza bastante as avaliações que a gente faz, a gente pode ser mais assertivo com os alunos em termos de feedbacks cada vez mais precisos e mais no tempo, sabe? No tempo certo. Então, nesse sentido, sim, facilitou bastante o aprendizado. E tem muita coisa por vir. Tem muita, não para, né? Isso daí constante. Não para. E informação, né, tá sendo mais disponível, né, com a internet, isso, putz. Temos mais acesso, muito mais acesso. Então, não dá para um professor de tênis falar, puxa, não tenho acesso. Não, tem, procura no Google, tem vídeo de tudo, gente, é uma coisa impressionante. Até a gente fala, olha, cuidado, porque também tem algumas coisas sendo feitas por pessoas que não estudaram tanto, então não vai também pegando tudo que você vê ali, vai procurar quem é essa pessoa, se ela estudou ou não, qual é a formação dela antes de aplicar no seu jogo, né? Mas tem a informação disponível, trabalhos científicos estão todos lá, né, nas plataformas, impressionante. Suzana, você faz parte do programa Jogue Tênis nas Escolas, da Confederação Brasileira de Tênis. Como é esse projeto? Olha, esse programa, ele começou com professores de tênis que estavam curiosos de como fazer a coisa acontecer dentro do ambiente escolar. A França é um dos países que fez isso de maneira brilhante, com mais, antes do que todos os outros, tá? Então, a gente começou a ver que era possível, sim, com espaços adaptados, bolas mais lentas, material adaptado, você dá uma iniciação à modalidade tênis no ambiente das aulas de educação física e dos cursos extracurriculares. Então, o programa começou com alguns professores, então eu falei da Patrícia Medrado, Ayrton Santos, vou falar, Christian Kirmair, tem uma turma aí que faz isso. E aí a Confederação Brasileira de Tênis entendeu que era importante, isso é uma das maneiras de fomentar a modalidade. Então, esse grupo começou a se reunir para fazer eventos, se reunir para fazer troca de informações técnicas, se reunir para, como é que a gente pode confeccionar um material adaptado para qualquer criança realmente jogar. Então, não só a gente consegue financiamento da Federação Internacional de Tênis para comprar um material mais barato e colocar em algumas escolas, isso também aconteceu, mas a gente ensina os professores de educação física a confeccionarem raquetes. Eu esqueci de trazer isso, podia ter trazido. Raquete feita então a gente usa a embalagem Tetra Pak para rebater bolas. Olha. Litro de leite, custo, né? A gente usa raquetes feitas com caixas de papelão e palito de churrasco. Que bacana. Isso é incrível. Então, você consegue realmente dar a experiência da modalidade para as crianças na escola sem custo. Praticamente. É o professor aprender a fazer algumas atividades. Mas como é que não tenho rede, não tenho dinheiro para comprar rede? Fita zebrada, 2 cadeiras, você tem uma rede. As crianças gostam de fazer, às vezes, um fio de barbante, aquele papel de seda que você faz uma pipa, sabe que você faz a rabiola da pipa? Várias rabiolas de pipa viram uma rede. Então, você improvisa. Mostra que é possível. É possível. É possível. Isso. E aí, a partir dali,
a criança fala, puxa, gostei, e agora? Como é que eu faço para evoluir, né? Claro. Então, o programa procura indicar algumas academias ou parques onde tenham programas de tênis num valor mais acessível para a criança depois migrar, né? Tá. Mas ela vai ter esse primeiro contato na escola. E por fim, o programa também tem um curso em EAD, que você pode fazer, né, de qualquer lugar do Brasil, aí tem o passo a passo, quais são os golpes do tênis, os exercícios para fazer no âmbito escolar, bem específico. E aí você sai com um certificado da Confederação Brasileira de Tênis ao fazer esse curso. Então, que motivação, né? Bem legal. É bem bacana mesmo, gostei. Quais são as vantagens de se introduzir a modalidade no ensino escolar? As vantagens de se introduzir. É possível introduzir o tênis também em escolas públicas, sem tantos recursos? Você acabou de falar, é isso, né? Sem tantos recursos. Você acabou de falar, de trazer pra gente que é possível. É possível, tá? Você faz com Tetra Pak, você faz com caixa de papelão, raquetes, né? Você confecciona também. Aqui em São Paulo, a gente tem essas lavanderias que tem aquele cabide de arame, e eu descobri que não é em todo lugar que tem esse tipo de lavanderia, mas aqui em São Paulo, o cabide de arame, você estica, ele vira uma raquetinha. Você põe uma meia feminina, de nylon, que fica como sendo a corda da raquete, você rebate com uma bexiga, uma bola de papel, uma bola de espuma. Estimular a criatividade, né? Muito bacana. Então, os programas de escolas públicas, alguns são subsidiados, recebem esse material da ETF, mas qualquer escola pública, em qualquer lugar do mundo, pode confeccionar raquetes com material reciclado. Olha aí, a dica aí. Opa, fica a dica. Fica a dica. É, isso aí. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da sua formação na EFE, né? Então, conta pra gente como sua formação na EFE influenciou a sua atuação profissional e influencia até hoje, né? Olha, a gente estava conversando lá fora. O impacto da escola na minha vida pessoal e profissional foi total e absoluta. Então, eu tive essa carreira de atleta dos 11 aos 19. Eu entrei na escola. Eu estava com uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Sim. Então, a minha ideia inicialmente, eu vou entrar na USP e tal, vou cursando, enquanto eu espero em agosto ir para os Estados Unidos. Aí eu tranco a escola, vejo como vai ser a oportunidade lá, se eu vou gostar ou não. Era em Nova York, perto de Nova York. Só que eu entrei, ao mesmo tempo que eu entrei, eu estava nesse processo de burnout que eu tinha contado para vocês, né? Que eu fiquei competindo nesse semi-profissionalismo por 8 anos, sem férias. Nossa. Porque o circuito era de janeiro a janeiro. Então, janeiro tinha campeonato, julho tinha campeonato. Então, imagina uma criança, adolescente, jovem, dos 11 aos 19, sem férias. Fui eu, 8 anos. Acorda, vai pra escola, volta, come no carro, vai treinar, vai campeonato sábado, campeonato domingo, campeonato durante a semana. 8 anos. Então, tem os ônus e os bônus. O ônus, fantástico, história de vida e tal. E o ônus, né, foi esse burnout que eu tive. Então, quando o meu coach ligou, eu já estava estudando aqui na escola. Eu falei, coach, eu não vou conseguir. Eu chorava no telefone, eu falei assim, não vou conseguir, eu tava dando WO em final, assim, eu não tava indo jogar as partidas porque eu não aguentava mais. Aí eu parei de jogar tênis durante a faculdade, e durante os primeiros 2 anos e meio, assim, eu fui pra natação. Eu tava namorando um rapaz que era da natação, foi pra natação, adorei as possibilidades do meio líquido, trabalhei com os cursos para a comunidade dentro da escola. Escrevi o primeiro artigo de hidroginástica na revista Nadar, na época, porque eu comecei a me interessar por isso. Enfim, estava indo. Eu estava indo para essas áreas. No último ano da faculdade, na aula de prática de ensino, eu dei, aqui no CP, a gente deu, vamos dar a rebater. Aí eu falei, gente... É isso, olha as aulas de tênis que eu posso dar com esse conhecimento que eu tive aqui. Foi no último ano da faculdade que me deu clique.
Eu tinha parado de jogar. Meus pais estavam loucos, não entenderam nada. Porque eu ficava aqui o dia inteiro na escola. Era representante discente, era do grupo de teatro, era não sei o quê. Viajava de mochila, aquela coisa, né? Que eu não tive também... foram 8 anos de treino. Eu não fiz nada além de jogar tênis. Então, a faculdade me abriu um leque de possibilidades de vida mesmo, claro. Né? E aí, quando eu tive esse clique no último ano... Então, a minha turma foi a primeira que teve desenvolvimento motor, foi a primeira que teve aprendizagem motora. Peguei esse conhecimento e falei, gente, eu posso dar aula de tênis incríveis, como eu nunca tive antes. E aí que eu comecei a desenhar o meu método de ensino. Então, o impacto foi total. Se eu não tivesse feito a escola, nem sei... não sei o que eu estaria fazendo, né? Nem consigo imaginar essa possibilidade. Nossa, no último ano. No último ano. Que influência mesmo, hein? Então, mas assim, ao longo quer dizer, como a gente ficava o dia todo na escola, a influência acadêmica, né, o gosto para os estudos, eu sempre fui boa aluna, né, apesar de jogar bastante tênis. Mas assim, eu fui a melhor trabalho do meu ano. Tem um nome isso. Iniciação científica? Não chamava iniciação científica. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso, o meu foi o melhor, ganhei o prêmio, tudo. Tá. E já foi pensando em fazer as aulas de educação física, né, com rebater e tal, né, nas escolas. Então, foi total influência. Susana, conta pra gente as principais memórias que você tem do tempo de EFE, pensando de um modo geral, assim, de memórias, né? Memórias, sei lá, biblioteca, o convívio, o grupo de teatro foi muito importante pra gente. O grupo de teatro era na escola? Na escola. Naquela época. Tá. Dentro da escola, a gente tinha o grupo de teatro da escola. E a menina que foi a nossa diretora, a nossa primeira diretora, ela estava fazendo direção na ECA. E a peça de formatura dela foi com o nosso elenco, da Escola de Educação Física. E ela ganhou o melhor prêmio da melhor trabalho de direção na ECA, naquele ano. Então, foi muito impactante. Assim, a vida na universidade te dá oportunidade. Então, eu era representante discente na congregação da escola, então entender como é que funciona a estrutura, como os alunos podem influenciar nas decisões tomadas pela escola, como é que você vai usar o orçamento, tal. Então, tive uma vivência, vamos dizer, política, né? De organização ali. A parte cultural, a parte, né, a biblioteca era fantástica, livros em inglês, em espanhol, uma biblioteca riquíssima, então eu ficava muito tempo lá. Então eu, como eu te falei, eu passava o dia lá, ia para a escola e ficava fazendo tudo que eu podia para ganhar conhecimento, para interagir com as pessoas, foi muito, muito especial. E falando de influências e inspirações na educação física e no esporte, quais foram as suas influências e inspirações do tempo de aluna? Então, o professor Dr. Gotani, eu vou dizer que foi a minha influência mais importante, porque o estudo de desenvolvimento motor é muito bonito, muito bonito. E ele segue estudando e fazendo importantes reflexões sobre o aprendizado de movimento, né, de habilidades e a importância no contexto maior, né, ele é incrível. Eu entendo que durante a faculdade, assim, em termos de conhecimento, foi a pessoa que mais me inspirou, sabe? E a Ana Maria também, Peregrino, né, que estava vindo com aprendizagem motora. Então, foram os 2 professores que mais me influenciaram, assim. Aí a gente lembra eu peguei uma ADP só em toda a minha carreira escolar, e foi em handball, e o professor Emédio era um professor bastante exigente, assim, e eu era muito arrogante na escola, muito arrogante. É mesmo? Nossa Senhora! Não, porque você tá naquela fase que você acha que você sabe mais que todo mundo, né?
E aí, eu tinha que estudar regras. Eu falei, mas professor, as regras estão no livro, não vou ficar estudando regras de handball. Aí você questionava os professores. Isso. E aí eu peguei essa ADP, depois tirei 10 lá. Tá. Mas, assim, e hoje eu vejo a importância de um professor que seja coerente. Ele era muito coerente, ele queria que a gente conhecesse a modalidade, então ele estava sendo firme. Então, aquilo me impactou e me impacta até hoje, sabe? A importância de você ser um educador que coloque suas regras, que coloque seu modus de operação para os seus alunos, eles entenderem e você cobrar, que cumpram essa... Se você se propôs a fazer, tem que respeitar as regras do jogo, claro. Né? Então, o Emédio, eu daria esse destaque para ele também, que foi importante. E tem mais um que eu quero falar. O Eduardo Cocubum, sabe quem é? Não o Cocubum, ele estava... Eu acho que ele estava fazendo mestrado na biologia. Tá. Lá no ICB? No ICB, Instituto de Ciências Biológicas. E ele foi o nosso coordenador dos cursos de natação que eu dei como extracurricular, de atendimento à comunidade. E ele foi a primeira pessoa que me mostrou a importância de perguntar, usar as boas perguntas. Então, ele assistia a minha aula, ele assistia as nossas aulas e vinha com questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? E se você fizesse isso? Ele não vinha assim, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. Não, ele jogava a pergunta e fazia você refletir. Então, esse modo também de ensino, de construir o ensino com o aluno, foi alguma coisa que me impactou demais e que também faz parte do meu modo de operação hoje enquanto professora, né? Perguntar para o aluno e buscar, tirar dele as soluções. Isso deixa o aluno muito mais confiança nele mesmo, sabe? Fazer ele pensar, refletir, desenvolve autonomia. Então, foi um professor também que me impactou bastante. E perguntar para si mesmo também, né? Sim. É bacana isso, né? Ele foi o primeiro que usou o método socrático comigo. Tá, sei. Então, existe alguma história aí que você pode compartilhar com a gente, curiosa ou pitoresca, que aconteceu durante sua jornada na EFE ou sua jornada na carreira, né? Eu estava me preparando, assim, pitoresca, assim, não sei. Eu lembro que eu acho que é uma coisa que mudou muito, né? A escola, na minha época, ela tinha uma vida que quando eu entro na escola hoje eu não vejo a mesma vida, não vejo a mesma vibração, a mesma paixão, a mesma entrega dos jovens. A gente realmente ficava lá e a gente fazia algumas peças de teatro, algumas apresentações, a gente fazia no próprio corredor, a gente fazia umas intervenções no meio da escola, sabe, naquele corredor, e as pessoas participavam daquilo. Então, assim, isso eu acho que foi bem diferente, assim, e você realmente viver as coisas com paixão. Aquela turma vivia com paixão. Interessante. E seus tempos vão mudando, né? Sim. Eu quero muito impactar, não sei se os alunos, não sei quem vai assistir esse podcast, mas eu gostaria muito de impactar as pessoas para que elas vivessem com paixão, com amor pelo que fazem, sabe? Isso faz muita diferença na tua atuação, em qualquer plano pessoal, profissional, né? Então, eu acredito que essa pergunta tem muito a ver com o que você falou agora, que é o que você diria para um estudante da EFE que gostaria de trabalhar em sua carreira. Acho que tem a ver com ter essa paixão aí também, né? Que você primeira falou. Coisa, gente. Olha, puxa vida, eu tenho que pagar minhas contas. Olha, eu trabalhei
como eu te falei, com natação durante o curso, durante a faculdade. Eu fiz recreação, né? Trabalhei em hotéis, trabalhei em clubes, colônia de férias. Acho que basicamente isso. Então, trabalhei com natação para deficientes intelectuais. Então, eu fui... não é que eu entrei na faculdade já sabendo com que eu ia trabalhar. Na verdade, não. Isso foi amadurecendo em mim e deu esse insight no último ano, né? Então, eu espero que, para trabalhar com tênis ou qualquer outra coisa, amadureça essa sua escolha e vai ficar pertinho de alguém que trabalha com isso ao longo da sua formação, porque às vezes a gente faz tem uma ideia glamourizada de alguma atividade e quando chega no dia a dia, putz, não era bem isso que eu queria, sabe? Então, faça procure ver o que você gosta de fazer, qual é a modalidade que te interessa, ou a atividade física, ou se for a dança, ou o trabalho, ou a vida acadêmica mesmo, que é muito importante, ter as pessoas que produzem o conhecimento, que estão lá estudando, mas faça isso com paixão, faça isso pensando com seus talentos, como você pode ajudar as pessoas. Com o que você faz de melhor, o que você pode ajudar. Então, uma pessoa pode nunca ter pego na raquete e começar a trabalhar com tênis? Pode, mas vai ter que treinar, vai ter que aprender. Quanto mais ela treinar, melhor, né? Ela jogar alguns torneios para também ter uma conversa ali com o aluno que está começando a jogar torneios, né? Mas dá para começar. Dá para começar, nunca peguei na raquete, vou começar durante a faculdade. Beleza, pode começar. E você daria dicas de livros na literatura? Eu vi que você trouxe... não, então esses livros, esse aqui eu fiz em 2003, eu acho, o Tênis para Crianças, ele está esgotado, aí no meu site tem PDF, é o www.susanasilvatênis.com.br. E esse aqui pertence a uma coleção que o Oswaldinho, que é o professor Oswaldo Ferraz. Da licenciatura? Da licenciatura, ele é um dos organizadores dessa coleção. Então tem o livro tênis, tem o livro de vôlei, tem o de escalada, tem o de ciclismo. Então a proposta da editora foi fazer um livro para ser a primeira leitura de uma criança que começa a praticar a modalidade, uma criança ou um jovem. Como é que é tênis aí? Deixa eu ver aqui. Como é que é a quadra? Legal. Quais são os golpes? O primeiro contato. Primeiro contato. Né? Ele tem umas ilustraçõezinhas, tá? E aqui a apostila do meu método de ensino, que está toda rabiscada, que a gente está agora mexendo para ele se transformar um livro também e está acessível para qualquer pessoa que queira começar a dar aulas. Aí vai ter essa linha toda de raciocínio do mais fácil para o mais difícil. Fica acessível? Não, nesse momento só para os professores da minha equipe, entendi, do meu time, mas a gente vai transformar num livro e deixar acessível também. Bacana. Aí, puxa, livros, eu quero deixar o site da CBT, que é a Confederação Brasileira de Tênis, www.cbtênis.com.br. Lá tem a aba de capacitação, lá tem os cursos de capacitação para fazer, que são muito importantes, eles complementam a universidade, né? O que você vai aprender aqui vai ter um olhar mais focado ainda no tênis, então recomendo bastante. E lá também, quem quiser vai encontrar esse ensino à distância, que é o curso módulo escolar, que eu te falei, que prepara para os professores que querem trabalhar exclusivamente em escolas. Bacana. É isso. E nosso podcast está chegando aí ao fim, está acabando. E eu tenho mais uma perguntinha para você, que diz pra gente aí do teu coração, como é que você se sente fazendo parte da história da escola, fazendo parte desse momento aqui que é tão especial, né, de celebração. Nossa, 90 anos. Alguém ter me indicado para vir falar aqui, eu me senti super honrada, tá? E eu desejo aí para a escola que venham muitos anos ainda, com muita paixão, com muito conhecimento, troca de ideias e esse ambiente assim fervilhando assim de boas coisas, de boas energias. Vida longa e fé. Obrigada mais uma vez. E nosso podcast está chegando ao fim aí. Agradecemos também
aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias, estão disponíveis no canal EFE USP oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio. Até lá. Tchau. Foi um prazer. Legal. Adorei. Foi legal.